Olá, gente boa, o meu nome é Pedro, isto é o Projeto Pedal e hoje vou-vos falar sobre uma particularidadezinha que eu acho extremamente interessante nisto que diz respeito ao movimento, à parte da biomecânica e do bike fitting. São aqueles detalhes que fazem muita diferença no conforto, depois na performance, mas sobretudo fazem diferença no conforto e na prevenção de lesões nos ciclistas. São coisinhas de nada, neste caso umas coisinhas com cerca de 20 milímetros, para ser mais preciso. Hoje vou-vos falar sobre um detalhe de 20 milímetros que pode evitar lesões no joelho a longo prazo, como por exemplo aquilo que são conhecidas as condromalácias. Fica por aí, meu nome é Pedro, este é o Projeto Pedal e hoje vamos falar sobre detalhes, sobre coisas pequeninas, 2 centímetros, ok? E eu para isso preciso de passar aqui para o computador, repara nisto. Ora, este programa é apenas a ferramenta de avaliação com que eu trabalho, nada mais, é apenas uma ferramenta. Neste caso é uma ferramenta de avaliação 3D, da STT, e reparem aqui numa coisa que é o que eu quero que vocês reparem. Reparem nestes joelhos, deixa-me ir buscar aqui uma canetas Bic. Reparem na oscilação que tem, por exemplo, este joelho e este joelho. Reparem no chamado corte frontal do movimento do joelho, ou seja, este ciclista, em particular, pedalava assim em V, como vocês estão a ver, não é? Em V, tendo em conta a posição dele. Isto é como se vocês estivessem a ver o ciclista de frente, a pedalar em direção a vocês. E agora vamos carregar aqui a última avaliação, vamos colocá-lo de frente, para nós novamente, para termos exatamente a mesma posição, e agora vou pôr aqui o artista a pedalar, para vocês verem a diferença. Estamos a falar da mesma pessoa, sem correção e depois com correção. E o que é que nós fizemos neste caso? Qual é a tal diferença? Quais são os tais 2 centímetros que fazem a diferença? Mas antes de mais, é preciso nós percebermos, ou é preciso tentar explicar o porquê, a importância dos tais 2 centímetros. Repara, quando nós pedalamos, o movimento do joelho deve ser o mais vertical possível e, obviamente, que os 2 joelhos devem funcionar também o mais simétricos possíveis. Um bom movimento de joelhos é quando temos joelho esquerdo e joelho direito a fazer uma linha perfeitamente vertical de cima a baixo, ok? E 2 linhas paralelas, sem oscilações, o que é extremamente raro de encontrarmos. Porquê? Por várias razões. Primeiro porque nós não somos simétricos. O lado esquerdo é diferente do lado direito. Depois porque nós temos, todos nós, histórias de vida e questões de crescimento e acidentes que tivemos ou lesões que tivemos que vão fazer que, do ponto de vista de tecidos vivos, o conjunto músculo-tendinoso, por exemplo, vão funcionar também de maneira diferente. E então aí começamos a ter movimento esquerdo, direito diferentes. Nós devemos tentar fazer com que o movimento seja o mais simétrico possível e trabalhar para que isso aconteça. Mas agora repara numa situação. As medidas das bicicletas são construídas de forma padrão, ou seja, a bicicleta que tu compras é igual à bicicleta que eu compro no que diz respeito às medidas. Sim, é verdade, nós podemos, por exemplo, mexer no sling, na altura do espigão, podemos mexer no guiador e por aí fora, mas a forma como tu encaixas os pés lá em baixo nos pedais vai ser sempre igual, na tua e na minha. E não tem que ser. Porquê? Porque a largura da nossa anca pode ser diferente. E é, de certeza absoluta, diferente. Ou seja, a largura que nós temos aqui é diferente de pessoa para pessoa. Mas o ponto onde nós encaixamos os pés lá em baixo é sempre igual na bicicleta, na tua e na minha. E isto pode levantar um problema. Qual é o problema? É que se a minha anca aqui é mais larga do que o ponto lá em baixo, então eu vou estar a pedalar em V. Existem outras particularidades que condicionam o movimento, obviamente, como por exemplo o pé, o chamado fator Q, que é mais comum nas mulheres, ou seja, implica mais problemas nas fêmeas. É melhor utilizar assim, porque
utilizar binários sociais não é correto para isto, ou seja, homem, mulher, porque na verdade, do ponto de vista biológico, há machos e fêmeas que têm características diferentes. E o fator Q nas fêmeas é muito mais acentuado do que nos machos. Por isso é que, por exemplo, existe mais ruptura de ligamentos nas fêmeas do que nos machos. Tem a ver com a própria estrutura óssea, tem a ver com a estrutura dos tecidos, a construção, a maneira como o teu corpo é diferente do meu, ponto. Machos, fêmea, diferentes. E isso vai originar características diferentes, problemas diferentes. As mulheres fazem muito mais ruptura dos ligamentos cruzados nos joelhos do que os machos. Percebeste a coisa, não percebeste? Pronto. Então, nós temos que estar atentos a estas particularidades. Assim sendo, quando, por exemplo, a anca está aqui e os pés estão ali, nós vamos ter o tal V. Como é que nós conseguimos corrigir isto para termos um movimento mais correto dos joelhos? Temos que puxar os pés para fora, para depois termos um movimento alinhado. Lembra-te que o joelho deve funcionar como se fosse o pistão de um carro e não um pistão em V, porque no caso dos joelhos não funciona simplesmente. Para nós fazermos esta pequena correção, recorremos a estas peças. O que é que estas peças vão fazer? Esta pequena peça, que há de 15 e de 20 milímetros, vai funcionar como extensor do pedal. Conseguindo com isto, então, afastarmos os pés e colocarmos os pés mais simétricos àquilo que é o movimento do fémur encaixado na anca, no chamado acétabolo, dando mais conforto ao joelho do praticante. E reduzimos então aquele ângulo que podemos, se calhar, aqui chamá-lo de fator Q, que não é propriamente a mesma coisa, mas não é? Em vez de estarmos a pedalar assim, estamos assim. E temos uma sensação de conforto e de alívio dos joelhos muito, muito superior. Tudo às custas de uma pecinha extremamente simples e até barata. Pois é que os meandros do bike fit e da biomecânica têm estas particularidades. Como eu passo a vida a dizer, é no detalhe que está a diferença. O meu nome é Pedro, isto é o Projeto Pedal, malta, e eu por hoje fui-me.